A fisioterapia precisa conversar com a analista de desempenho. O médico tem que conversar com o fisioterapeuta. Por exemplo, que é um exemplo clássico. Cara, que maneiro. Tu voltou pro Vasco em 2006. Meio do ano. E pelo trabalho que tu fez no Vasco ou no Catar que o Oswaldo te levou, que você acha? Porque esse reconhecimento vem de alguma coisa, né, ele cara? ainda desconfiava, né? Porque, óbvio, né? O Oswaldo trabalhou com Filé. Sim. O Oswaldo trabalhou com Charlinhos, que é a seleção brasileira, que é agora do Santos, do Cruzeiro, né? Pô, o Oswaldo trabalhou com um nego top. Então, na cabeça dele, ele falou, Alex é um cara começando. Né? Então, ele tinha que confiar primeiro. Mas ele viu no Catar que eu abracei a causa e era uma coisa que o treinador não tinha mais preocupação. Porque, Fernando, você é do futebol, você sabe. O cara pensa assim, eu vou jogar contra o Flamengo, vou citar aqui o Bruno Henrique, que é o cara mais veloz hoje, ou o Dudu, uns caras desses. Eu pego o Bruno Henrique ali pela pontinha ali, o cara veloz, eu taticamente tenho que pensar em parar esse cara. Eu vou botar quem pra correr atrás dele? O cara que no GPS não chega nem a 20 km por hora, não vai marcar o cara. Então tem que preparar taticamente o time para marcar esse cara. Quem é o cara que tem mais velocidade? Mas ele não é o lateral direito. Então não tem um cara. Então tu tem que preparar o cara para isso. Para você preparar um cara para correr numa velocidade que não é característica dele, é chance de lesão. Então tem que ter um trabalho de bastidor. De prevenção. E aí, tu já fazia... eu vou falar pra você que eu tenho 3 caras, cara, que sem sacanagem eu me arrepio de ter trabalhado com eles. Jorginho, treinador. Jorginho, campeão mundial, tetra mundial. Era o cara que conseguia dizer não pra mim com carinho, mas era um cara que ouvia, pelo menos, e muitas pessoas diziam assim, Alex é centralizador, o Alex é autoritário. Não. Eu sabia que aquilo ia dar um problema diante dessa experiência toda que eu fui o tempo inteiro posto à prova, entendeu? E eu queria passar muito afoito, que eu falo, a gente vai, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando sabedoria. Hoje eu trabalharia diferente essa oportunidade que eu tive no Vasco, de liderar diferente, mas aí isso vai criando antipatia, mas os treinadores, todos que trabalhavam comigo, sabem que eu nunca cheguei lá, porque fisiologista não deixa bater falta. O Zico batia 400 faltas, nunca machucou, o adutor. Entendeu? O Pelé batia 1 milhão de faltas, entendeu? O Mão Santa batia 1000, chutava 1000 vezes e não machucava o punho. Isso entendeu? Aí. E aí hoje não pode nada. Eu era o contrário. Eu montava uma equipe por trás e aí cria antipatia, que eu te botava 10 fisioterapeutas esperando, deixava minha preparação física esperando, pra quê? Porque o cara saía do campo, saía com dor. O Rodrigo Xerife é uma testemunha disso, quase não joga contra o Flamengo, porque eu falei, não pode jogar porque não vai dar nada. E pode bater as faltas. Porque acontece, a fisiologia ela não é para tirar do treino. É uma coisa que eu discordo. Mas entendo a posição de cada um, respeito a posição de cada um, entendeu? Mas eu queria, já que eu estava naquela função, mostrar uma coisa nova, um caminho diferente. Que já que o Vasco estava naquela situação, quem sabe não a gente fazer uma coisa diferente, um caminho diferente. O igual a gente é. Pô, a gente não tinha o mesmo jogador que o São Paulo, não tinha o mesmo jogador que o Flamengo, não tinha o mesmo... Então a gente tinha que fazer algo diferente de bastidor. Era a minha ânsia. Mas, por exemplo, quando eu chegava no Jorginho, o Jorginho fechava a porta, aquele jeito dele, né? Pisca o olho, calmo, amanhã eu te respondo. Dizia não, dizia sim, fazia, respeitava, com a preocupação de não parecer que eu tinha hierarquicamente algo superior aos outros. Ele tinha essa preocupação de manter... Né, os comandados dele todos satisfeitos. O Jorginho é sacanagem. Sacanagem. Pra mim é um treinador top. E tem que ter uma oportunidade. Eu vejo o Oswaldo Oliveira, que se eu falasse pra ele que sacaneia a cara branca, mesmo sendo preto, ele acreditava, porque dava resultado, entendeu? Porque eu queria que ele visse aquilo. A estratégia tática, ela não pode ser única e exclusivamente tática e técnica. Hoje o futebol já tá muito assim. Eu tenho que ir na analista de desempenho. A fisioterapia precisa conversar com a analista de desempenho. O médico tem que conversar com o fisioterapeuta. Por exemplo, que é um exemplo clássico, o cara vai lá dar nimesulida. Nimesulida tem miostatina. Miostatina é uma substância que de músculo, estatina de estático. O músculo não cresce. Eu te dou o anti-inflamatório, ele sai dali, te toma o anti-inflamatório, vai pra sala de musculação, faz a hipertrofia. Pô, guerra de titãs. Sabe as meias Vivarinas e as facas Guinson? No 1406? Meias Vivarinas, nada corta. Aí a propaganda é a seguinte, facas Guinson, corta tudo. Porra, quem tá mentindo aí? Entendeu? A guerra era essa. Então, quer dizer, você vai dar o remédio pro cara, porque não havia comunicação no departamento médico antigo.
Era uma coisa que eu queria implantar nova. E o Jorginho tinha todo aquele cuidado especial de que isso tudo fosse bem interpretado, entendeu? Foi o melhor trabalho que eu fiz. E a gente ficou 35 jogos invicto, 35 jogos sem lesão, que pra mim é diretamente proporcional. Não tem lesão, o time cresce porque treina junto, joga junto, tá sempre pronto, pode contar com outro jogador porque tá pronto. E você tem 40 jogadores, tem 20 machucados e 20 treinando. Aí é uma merda. Sempre, você sabe disso. É uma merda. Aí fica o DM lotado, aí começa o bafafá, né? O nego puxa a corda pra dar errado, pra poder ter vaga, e aí começa a história. Só que aí, cara, o que acontece? Foram coisas que aconteceram naquela época, por exemplo, no Capres, que depois eu amadureci mais, agora fazendo medicina. A medicina tá me fazendo enxergar de outra forma, ver o ponto de vista do médico, né? Então, você quer entender? Vai viver o que o cara vive pra você entender o ponto de vista dos caras. E aí eu acho que o futebol, de um modo geral, o esporte de alto rendimento, ele precisa, no Brasil, ele precisa mudar o contexto de prevenção. Esse é o pulo do gato.